Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem, amém? Pai seja convosco, prontos para mais um dia de leitura da Bíblia? Hoje faremos a leitura dos capítulos 29, 30 e 31 de Gênesis, amém? Para darmos início àquela breve oração, amém? Meu Deus, obrigado por mais um dia. Mais uma vez que temos a oportunidade de aprender da Sua palavra. Obrigado por cada vida que aqui está, cada palavra, cada momento em que temos a oportunidade de estar perto de Ti. Que seja uma boa leitura e que a cada dia mais pessoas possam ser alcançadas. Me capacita, Senhor, e não deixe que nenhuma vontade contrária chegue até a mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É isso aí, pessoal. Vamos dar início aqui. Então, capítulo 29 de Gênesis. Jacó encontra-se com Raquel. Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Olhou e eis um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele. Porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos. Os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-lo no seu devido lugar. Perguntou-lhes Jacó: Meus irmãos, doentes sois? Responderam: Somos de Harã. Perguntou-lhes: Conheceis a Labão, filho de Naor? Responderam: Conhecemos. Ele está bom? Perguntou ainda Jacó. Responderam: Está bom. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Então lhes disse: É ainda pleno dia, não é tempo de se recolherem os rebanhos? Daí de beber as ovelhas e ide apacentá-las? Não os podemos, responderam eles, enquanto não se juntarem todos os rebanhos, e seja removida a pedra da boca do poço, e lhes demos de beber. Falavam-lhes ainda, quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora, tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e comunicou a seu pai. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua mãe, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou-o e o levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Disse-lhe Labão: De fato, és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de 1 mês, permaneceu com ele. Depois disso, Labão a Jacó: Acaso, por seres meu parente, irás servir-me de graça? Dize-me, qual será o teu salário? Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão: Melhor é que eu ta de dê, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram
como poucos dias pelo muito que a amava. Lia e Raquel. Disse Jacó a Labão: Dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo, para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó. Coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: Que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão: Não se faz assim em nossa terra. Dar-se-á mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Concordou Jacó. E se passou a semana desta, então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bilhá. E coabitaram, mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. E continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Os filhos de Jacó. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: O Senhor atendeu à minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho, e disse: Soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho, e disse: Agora, desta vez, se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse: Esta vez louvarei o Senhor, e por isso lhe chamou Judá. O cessou de dar à luz. Vendo Raquel que não havia filhos a Jacó, aqui já iniciamos no capítulo 30, mas está sem título aqui, mas eu vou dar continuidade. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: Acaso estou eu em lugar de Deus, que a teu ventre impediu frutificar? Respondeu ela: Eis aqui Bilhá, minha serva, coabita com ela, para que dê à luz, e eu traga filhos a meu colo, por meio dela. Assim lhe deu a Bilhá, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Bilhá concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel: Deus me julgou e também me ouviu a voz, e me deu um filho. Portanto lhe chamou Dan. Concebeu outra vez Bilhá, serva de Raquel, e deu à luz o seu segundo filho a Jacó. Disse Raquel: Com grandes lutas tenho competido com minha irmã, e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naphtali. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também a Zilpá, sua serva, e deu-a a Jacó por mulher. Zilpá, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Disse Lia: Afortunada, e lhe chamou Gade. Depois, Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse Lia: É a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa. E lhe chamou Aser.
Foi Rúben nos dias de ceifa do trigo e a chamou e achou mandrágoras no campo e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: Dá-me das mandrágoras de teu filho. Respondeu ela: Achas pouco o me teres levando o marido? Tomaras também a mandrágoras do meu filho? Disse Raquel: Ele te possuirá esta noite, a troco das mandrágoras de teu filho. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia e lhe disse: Esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de seu filho. E Jacó, naquela noite, coabitou com ela. Ouviu Deus a Lia. Ela concebeu e deu à luz o quinto filho. Então disse Lia: Deus me recompensou, porque dei a minha serva a meu marido, e chamou-lhe Issacar. E Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o sexto filho, e disse: Deus me concedeu excelente dote. Desta vez permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei 6 filhos, e lhe chamou Zebulon. Depois disso, deu à luz uma filha e lhe chamou Diná. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame, e lhe chamou José, dizendo: Dê-me o Senhor ainda outro filho. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão: Permita-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Labão faz novo pacto com Jacó. Labão lhe respondeu: Ache eu mercê diante de ti. Fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse ainda: Fixa o teu salário, que te pagarei. Disse-lhe Jacó: Tu sabes como te venho servido e como cuidei do teu gado, porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de eu trabalhar também por minha casa? Então Labão lhe perguntou: Que te darei? Respondeu Jacó: Nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, reparando dele os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras. Será isto o meu salário. Assim responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti. O que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Disse Labão: Pois sim, seja conforme a tua palavra. Mas naquele mesmo dia reparou Labão os bodes listados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura e todos os negros entre os cordeiros, e os passou às mãos de seus filhos, e pôs a distância de 3 dias de jornada entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Jacó se enriquece. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca e riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim escorchadas pôs ele em frente de rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para dessentar-se e conceberam quando vinham a beber.
E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos nos rebanhos de Labão. E pôs o seu rebanho à parte e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho dos canais de água, para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos e servas, e servos, e camelos e jumentos. Capítulo 31. Jacó retorna à terra de seu pai. Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo o que era do nosso pai, e do que era de nosso pai juntou ele toda esta riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável, como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: Torna à terra de teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo, para junto do seu rebanho. Ele disse: Vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável, como anteriormente. Porém, o Deus me deu pai tem estado comigo. O Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que, como todo empenho, tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me tem enganado e por dessa vez me mudou o salário. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Se ele dizia: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se dizia: os listados serão o teu salário, então os rebanhos todos davam listados. Assim, Deus tomou o gado de vosso pai e mo deu a mim. Pois, chegando o teu em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi uns sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: Eis-me aqui. Ele continuou: Levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Então responderam Raquel e Lia e lhes disseram: Há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido, porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Então se levantou Jacó e, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade que acumulara em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam ao seu pai. E Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando a saber que fugia, e fugiu com tudo o que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade. Labão segue no escalço de Jacó. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Tomando, pois, consigo a seus irmãos, saiu-lo em encalço por 7 dias de jornada, e o alcançou na montanha de Gileade, de noite. Porém veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos, e lhe disse: Guarda-te,
não fales a Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Este havia armado a sua tenda naquela montanha. Também Labão armou a sua com seus irmãos na montanha de Gileade. E disse Labão a Jacó: Que fizeste? Que me lograste e levastes minhas filhas como cativas pela espada? Porque fugistes ocultamente e me lograste, e nada me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria, e com cânticos, e com tamboril, e com harpa? E por que não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Nisso procedeste incessantemente. Há poder em minhas mãos para vos fazer mal. Mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite e disse: Guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. E agora que partiste de vez, porque tens saudade de casa de teu pai, por que me furtastes os meus deuses? Respondeu-lhe Jacó: Porque tive medo, pois calculei, não suceda que me tome à força as suas filhas. Não viva aquele com quem achares os teus deuses. Verifica diante dos nossos irmãos o que te pertence e que está comigo, e leva-o contigo. Pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Labão, pois, entrou na tenda de Jacó, na de Lia e na das duas servas, porém não os achou. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na sela de um camelo, e estava sentada sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Então disse ela a seu pai: Não te agastes, meu senhor, por não poder eu levantar-me na tua presença, pois me acho com as regras das suas mulheres. Ele procurou, contudo não achou os ídolos do lar. Então se irou Jacó e altercou com Labão. E lhe disse: Qual é a minha transgressão? Qual o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus utensílios que achastes, de todos os utensílios de tua casa, põe-nos aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos, para que julguem entre mim e ti. 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, e não comi os carneiros de teu rebanho, nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras. Sofri o dano, da minha mão o requerias, tanto o furtado de dia como de noite, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudaste o salário. Se não for o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Aliança entre Labão e Jacó. Então respondeu Labão a Jacó: As filhas são minhas filhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo o que vês é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas ou aos filhos que elas deram à luz? Vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna, e disse a seus irmãos: Ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão, ao lado do qual comeram. Chamou-lhe Labão Jegar Saaduda. Jacó, porém, lhe chamou Galeede, e disse Labão: Seja hoje este montão por testemunha entre mim e ti. Por isso lhe chamou Galeede e Mispa, pois disse:
Vigie o Senhor entre mim e ti, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se maltratares as minhas filhas e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenda que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: Eis que este montão e esta coluna que levantei entre mim e ti, seja o montão testemunha e seja a coluna testemunha de que para mal não passarei o montão para lá, e tu não passarás o montão e a coluna para cá. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, de seu pai. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comerem pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha. Tendo se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos e suas filhas, e os abençoou, e partindo, voltou para sua casa. Pessoal, capítulos grandes, né? Mas leitura boa aqui. Sei que a gente vai pecando aí em certas partes, mas com certeza a gente vai melhorar. Amém? Espero que tenham gostado. Se você gostou, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Deixe seu like, deixe seu comentário. Isso vai nos incentivar a estar continuando, né, fazendo o vídeo aqui para vocês. Amém? Um ótimo final de dia para vocês. Um ótimo dia, dependendo da hora que vocês estiverem. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado.